Havendo quórum, declaro aberta a quinta sessão extraordinária de 2018. Passaremos à ordem do dia. Antes de iniciarmos a votação, discussão e votação, gostaria de submeter ao plenário a possibilidade da discussão em bloco ou global, desde logo dos projetos na forma do artigo 173, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itanhandu. Se todos estiverem de acordo, para que possamos discutir e votar de forma global, permaneçam como estão. Passaremos então à discussão e votação do projeto de lei 011/2018, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Evaldo Ribeiro de Barros, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, apurado em balanço do exercício anterior no valor de R$ 313.843,95 e da outras providências. Iniciando a leitura dos pareceres. Parecer número 016 da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal ao projeto de lei 011 de 2018. Trata-se de projeto de lei autografado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, pretendendo autorização para abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior. A abertura de créditos adicionais especiais encontra aso nas disposições da Lei nº 4.320, a saber, aos artigos 40 e seguintes, havendo também previsão na Lei Orgânica deste município, a exemplo do artigo 127, inciso 5. Sua abertura por imperativo da Lei das Finanças Públicas, além da devida autorização legislativa e da exposição da necessidade do gasto, depende também da indicação de recursos disponíveis, como se depende do artigo 3º do digitado projeto. Quanto à iniciativa do projeto de lei, não detecto vício, posto que, observada a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, a rigor do artigo 44, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. No tangente ao texto de técnica redacional, entendo que são adequados e, salvo melhor juízo, razoáveis os motivos expostos na mensagem anexa ao projeto. Destaque após a apreciação das outras comissões, mormente a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação pela maioria simples, por se tratar de projeto de lei ordinária. Uma vez aprovado, seja remetido ao prefeito para sanção e promulgação. É o parecer sobre censura pela legalidade e juridicidade do projeto de lei, pugnando por sua normal tramitação legislativa. Cabe, todavia, ressaltar que o presente parecer é de cunho orientativo e opinativo, não vinculando os vereadores e as comissões às suas motivações ou conclusões. Itanhandu, passo do Legislativo, 19 de março de 2018, assinado pelo assessor jurídico, Dr. Rafael Fernandes Pérez. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, ao projeto de lei número 011. A comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e numérico estando de acordo com o projeto. Sala das Sessões, 19 de março de 2018. Assinado pelo seguinte membro da comissão, senhores vereadores Clebson José Guimarães Gonçalves, Luiz Cláudio Barros Magalhães e Jefferson Rubens da Costa. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos ao projeto de lei 011. Esta comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente e se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Sala das Sessões, 19 de março de 2018, assinado pelos seguintes membros da comissão, senhores vereadores Jefferson Rubens da Costa, Clebson José Guimarães Gonçalves e Manuel Vicente da Fonseca. Iniciando a votação pela mesma ordem da reunião ordinária que aconteceu anteriormente, gostaria de apenas fazer um pedido aos vereadores, se possível, no momento da votação, que cada um possa, na justificativa, reforçar o pedido de respeito do Poder Executivo para com a Câmara Municipal, no que se refere ao prazo de estudo para os vereadores. Se cada vereador puder reforçar,
Eu agradeço porque acredito que com a força de todos, pode ser que fique registrado aí, será registrado, e pode ser que melhore este relacionamento. É um pedido, se cada um puder, eu agradeço. Passaremos então à discussão e votação, como vota o vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Boa noite a todos. Paulinho, você não precisava nem ter pedido, eu guardei os meus argumentos no momento do voto, justamente. Com relação ao assunto, eu acredito que ficou muito bem claro da explicação. Eu agradeço vocês dois, cara, do executivo, vocês dois me respondem, ligam a hora que precisa, atendem. Então, eu costumo dizer, antes profissional vem o ser humano, então eu agradeço o que vocês têm feito aí de estar atendendo. A Alessandra, a Guiana me responde, então é muito importante, eu agradeço a vocês. Eu costumo dizer o seguinte, o Luiz falou um negócio que chama muita atenção. A maior dificuldade que o ser humano tem na vida é encontrar o meio termo. Então a gente está indo muito, está indo pouco, não sei, depende da situação. Tem situação que tem que ir um pouco menos, tem outras que um pouquinho mais. Então depende de cada um, né? Depende de cada circunstância. Então essa é uma situação que realmente assim, causou um espanto. Eu realmente não gosto muito das coisas na hora. Embora eu mesmo também algumas decisões na minha vida de uma hora para outra. Então, às vezes fica um pouco contraditório. E às vezes quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, 3 estão contra a gente. Então o Rubinho também falou dos defeitos, a gente muito prazeroso, se vocês fizeram hoje aqui admitir, dar cara a tapa, isso é muito importante. Entendeu? Você respondeu lá no Facebook, na versão. Isso é importante, a gente fazer esse trabalho. Eu apoiei o Evaldo na campanha, né, todo mundo sabe disso. Só que independente do prefeito que ganhou, se fosse a Luísa, se fosse o Sandro, se fosse o Joaquim Milho, eu tenho uma visão muito diferente da política, eu faço isso direto, quem me conhece sabe. Se fosse qualquer um deles como prefeito, eu ia estar trabalhando junto do mesmo jeito. E aqui na Câmara, em questão de poderes que eu digo, ela é um órgão independente da prefeitura. Só que isso é irrisório, porque na verdade ela depende da prefeitura e a prefeitura depende da Câmara. Há aqui uma simbiose. Então no trabalho isso é muito importante, parceria. Sozinho ninguém trabalha. O vereador não trabalha sozinho. O prefeito não trabalha sozinho, vocês secretários não trabalham. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A forma que eu trabalho é essa. Está o Evaldo lá hoje, que bom, vamos poder trabalhar junto, entro em contato com ele. Ele não é toda hora que me responde, que nem vocês. Mas, se fosse a Luísa, está trabalhando junto, ela me ajudou na questão do hospital. Eu já vou dar meu voto, mas é importante a gente falar essas coisas, forçar muito. Né? Se fosse o Sandro, eu tenho amizade com ele, a gente já está trabalhando junto, porque eu vejo isso como trabalho. Se fosse o Joaquim Milho, falei para o Ferraz, um cara sensacional, né, cara? Nossa, a gente já tá, porque eu acho que não tem que ser desse jeito. Você é a favor de um, você automaticamente está contra os outros. Não vejo dessa forma, eu sou um ser humano. O trabalho tem que estar aí, a cidade é maior que nós. Entendeu? Uma hora essa cadeira vai estar sendo ocupada por outro. Então o que eu quero deixar aqui é o meu melhor. O dia que eu sair dessa casa, eu quero deixar o legado. Entendeu? Porque assim, a gente se depara com crítica, o trabalho nosso não é fácil, é um trabalho ingrato, muito. Então, assim, a gente tem que dar o melhor que a gente puder, dia após dia. Então, hoje eu vi na sua expressão, você chegou praticamente chorando. Você é um cara que vivencia o seu trabalho, você não dorme, entendeu? Eu falo mesmo. Então, assim, eu tenho visto um profissionalismo muito grande lá. Agora, falha tem muitas, nós temos cometido aqui, como eu falo, porque é difícil, o trabalho é muito dinâmico, é complexo. Não é uma coisa assim simples, você vai pegar todo dia, vai ter, vamos seguir passo a passo, entendeu? Então, não é tão simples assim. Tem a burocracia, tem tudo que a gente fala aqui. Mas com relação ao respeito à casa, o Paulinho citou e eu ia falar aqui, é muito importante isso. Porque quando a gente conversa de maneira informal com vocês, eu tenho esse retorno que eu agradeço, como eu já falei, mas as nossas indicações, eu bati na tecla ali, a gente não está tendo retorno das indicações. Entendeu? Então esse é um problema que eu quero que chegue lá no executivo. Já falei isso com o Evaldo, inclusive, porque não está tendo. Os requerimentos, o Luiz falou que tem, responde alguns, né? Mas eu sei que não é fácil, tá? Não estou falando que é fácil, não. Quando eu estou falando a questão de apontar o erro, né? Mas se formalizar essas indicações, porque o pessoal cobra muito da gente isso, né? A resposta, pelo menos. Se vai ser feito ou não, a gente sabe que não é fácil, né? Vamos pegar a televisão, eu falei que você campo, tem uma sachadura, vai reformar o estádio. Não é viável, a gente sabe que não é. Mas que tem essa resposta. Então, essa questão do respeito, dos prazos, tudo isso, para a gente poder passar para os municípios. Mas com relação ao assunto de hoje, como eu falei, já foi muito bem discutido. Né? E aí a questão do meio termo. Eu também fiquei chateado, porque eu recebi um e-mail que já estava saindo lá
do meu trabalho. Então, assim, a gente teve tempo de ler, de discutir da forma que a gente faz, que a comissão, nesse mandato, eu não vou falar pelos mandatos passados, mas nesse mandato está funcionando muito bem. Todos os vereadores, né, o Zé Dair, que não faz parte de comissão, o Paulinho, que é presidente, que não pode fazer, eles comparecem aqui nas reuniões. Então, a gente tem feito esse trabalho, então a gente pede que seja cumprido esses trâmites, essa parte do regimento, que a gente possa trabalhar aí cada vez mais em harmonia. Então, como relação de parceria que eu disse aqui, que você falou bem, Evelyn, se a gente pode corrigir esse erro da prefeitura, que não teve matéria, ou foi um lapso mesmo, então, da minha parte, eu aprovo, infelizmente, a devolução do recurso, né, que eu acho que ele poderia ser utilizado. Eu queria ver o matador, eu sou defensor do matador, assim como sou do Carnaval na Rua, Ferraz, eu sou defensor do matador. Mas, como não tem remédio, a situação ela já não tem como reverter mais, tem que devolver, tem que passar pela Câmara, então, infelizmente, eu aprovo. Como vota o vereador Elson Delfim Ramiro? Bom, boa noite a todos mais uma vez. Não vou usar meus 10 minutos igual meu colega Éder usou. Eu entendo a indignação de todos os colegas, inclusive eu também fiquei sim indignado. Parece que a administração pública, parece que eles estão agindo de má fé com os vereadores, a entender. Para chegar um projeto aos 45 minutos do segundo tempo a gente decidir, é difícil, não é fácil. Então a gente tem que pegar esse projeto, ler, entender melhor. Eu não estou aqui para trazer problema no futuro para outros convênios, muito menos para penalizar a nossa população. Então eu só peço aí para o prefeito ter mais respeito com essa casa. Aqui são todos adultos, são todos donos do seu mandato, junto com a população. Então, a gente toma decisão sim. Então, ninguém está aqui brigando pelo projeto, aprova ou não aprova, porque a gente quer mais respeito com essa casa. Entendo que o Rubim disse, que o presidente também, ele disse que nós somos cobrados, a gente trava o projeto, a culpa é nossa, a gente prova, a culpa é nossa também. Já fui cobrado aí de alguns funcionários daquele aumento de 2,10, né? Então, o funcionário veio aqui, vocês só devem isso pra gente. Então, nós não tínhamos muita solução, muito o que fazer. Então, nós somos cobrados, mas eu parabenizo aí o Terê e o Heroin. O ser humano é falho mesmo, a falha é do ser humano. Ainda bem que vocês reconheceram isso, trouxeram isso para a nossa casa. Não jogarem em cima do funcionário, que a culpa é de todo mundo. Então, o Terê foi bem claro, a culpa é do Evaldo, é minha, é de todo mundo. Então é isso, Terê. A gente só pede, se tiver um projeto desse que virou polêmico, acho que não chega tanto, mas assim, sem a documentação, igual o Rubim viu, você esclareceu para o Rubim, que está tudo ali dentro do documento, o Rubim já mudou a opinião dele a respeito do projeto, ele vai falar um pouquinho também disso. Então, o que a gente pede é só no mínimo de respeito. Tivemos uma semana para que esse projeto chegasse nas nossas mãos, já tem 20 dias esse projeto. Tudo bem que você foi pego de surpresa também, e igual a gente, com muita dor no coração, eu vou aprovar esse recurso aí. Com a palavra, como vota o vereador Sérgio Adriano Ferraz? Eu vou falar do meu voto o seguinte: quem aqui na sua profissão nunca errou? Eu, como cabeleireiro, já errei, Mané já errou, todos aqui já errou na sua profissão. Por um motivo ou outro, porque está com problema na família ou problema de saúde, não importa o problema. Alguém já falhou. Perfeito, né? Foi Jesus Cristo. Nós somos falhos. É claro que eu prefiro excesso de informação do que ausência. É claro que a gente vai tratar disso, vai estar conversando, se alinhar para não chegar. Porque eu sou da base, e é chato para mim da base ficar aqui também pôr na cara sem argumento muitas vezes. Então a gente tem que trabalhar alinhado. Falha acontece, né? Agora não adianta chegar a acusar, falar, procurar quem foi. A gente tem que aprender com nossos erros. Então, houve essa falha, que não venha acontecer novamente, né?
Eu quero defender uma pessoa, mas eu quero ter boa cara com certeza. E eu sei que não foi de má fé, que nem o Terei falou mesmo, se fosse uma coisa maldosa, intencional, mas não foi. Né? A gente sabe muito bem do caráter da pessoa do Guilherme em si. Né? A Alessandra, a gente vê o empenho, ela trabalhando doente, quando o carro dela. Né? Hoje eu até fui na garagem, ela estava no médico, está dando sangue, o heroína, a gente olha na cara, a gente vê que ele está batido, ele está aqui, ele sempre põe na cara nos momentos mais difíceis. Né? Ele está só o pote. Eu presenciei nesse começo de ano, várias vezes eu teria vindo aqui, até acertando ali com o Luiz, né, acirradamente ali, conversando, mostrando, querendo expor, até chegar no consenso. Eu acredito, no caso, o Heroína também, por várias vezes já veio aqui por assuntos das granjas do Zé Aldair mesmo, ele sempre está vindo aqui, da água, ele está aqui. Então, todos os assuntos polêmicos, o Heroína está pondo aqui esclarecimentos. Eu acredito que o nosso amigo Terê, Valtinho, é a pessoa ideal para estar alinhada com a gente aqui. Né? A gente pediu alguma informação lá para a prefeitura, os vereadores pedindo, né? que o Valtinho venha, ele esclarece, ele já participou aqui nessa casa, ele sabe os trâmites tudo certinho. Eu acho interessante a gente ter esse contato próximo. Né? Você já é de casa, totalmente. Então, acho bom a gente se aproximar mesmo, quando for alguma coisa polêmica, não acontecer que nem aconteceu dessa vez, ficar para o finalzinho, que nem o Ben falou, né, nos 45. Eu, sinceramente, eu tenho conhecimento do projeto, cidades, a maioria das cidades hoje em dia trabalha com frigorífico. Né? Se você sair procurando o entorno da nossa cidade, da nossa micro-região, eu não vou falar da macro, da micro, quais são as cidades que tem matadouro? Né? Então, só fazer um levantamento, porque tem adulto, tem que ter assim. É claro que se tivesse funcionando, se fosse fácil, se desse para manter, perfeito, se desse para manter. Mas teria contrapartida também da prefeitura, tem os gastos mensais, né? E se tornou quase que impossível, que nem o Cleberson falou. O pessoal da Suplan vetou. Então, eu vou votar sim hoje, né? Voto sim. Eu entendo que várias acontecem. Eu mesmo já falei, todos falaram, então meu voto é sim. Com a palavra, como voto o vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Presidente, quando eu sugiro a Vossa Excelência de falar com o prefeito, é da questão institucional, que eu entendo que é papel do presidente tratar das leis que o executivo manda dessa casa. Se eu estiver enganado, tudo bem, mas é nesse sentido só que eu falo. Quero, que o senhor trate nada em particular, ou eu penso em Vossa Excelência como presidente, e acho que é isso que o senhor tem que oficiar lá mediante a palavra dos colegas aqui, porque eu, por exemplo, tenho um ofício, um requerimento aprovado por todos os colegas aqui do ano passado em relação ao matador, que não foi respondido. Eu tenho aqui o ofício do dia 26/2, aprovado nessa casa também, que o prazo já se transcorreu, que é acerca dos convênios do requerimento, e o prefeito também não respondeu. Então, eu não tenho a felicidade que meu colega Éder tem de ter esse retorno nem por escrito. Porque se o senhor resolve por telefone, isso que eles não estão respondendo aqui para mim, tem uma lei federal que acabou de caçar um prefeito aqui do nosso lado por causa disso. Ele não faz mais que obrigação dele responder nossos requerimentos. E é esse respeito que eu espero que o prefeito tenha conosco. Agradeço a presença dos secretários aqui, porque muito bem vem não só esclarecer o assunto, como cada um com a sua parte de responsabilidade, que estamos todos sujeitos a erro, sim. Eu passei por lá, eu sei a dificuldade que é, mas tem 2 pontos ainda que eu quero ressaltar.
A devolução desse recurso significa que R$150 mil vão ficar disponíveis ao bel prazer do prefeito, que é a contrapartida deixada pela administração passada. Então tem 154 mil aí agora que vão ficar livres para o governo, para investimentos no município, recursos economizados pela administração passada. E aqui eu já faço a sugestão. Se aplique esse dinheiro na vigilância sanitária. O município precisa, por vários motivos, no investimento da vigilância sanitária, e o Matadouro era um lugar que exigia muito desse setor da secretaria. Então, fica a sugestão, porque além de nós estarmos votando hoje aqui o fim do Matadouro, nós estamos votando também 150 mil livres para o atual prefeito gastar onde quiser. E eu sei muito bem que essa perda desse prazo amanhã, as complicações que isso pode trazer para o município do ponto de vista de assinar novos convênios, conseguir cadastrar as emendas de deputado. Então, por mais que eu seja oposição ao prefeito, por mais que eu o respeite como ser humano, como cidadão e como maior prefeito que ele é da história da cidade, que é o único que está há 3 mandatos lá, por mais que eu tenha todas as divergências, eu não posso ser a ponto de prejudicar o nosso município. Então eu voto, sim, a favor do povo de Itanhandu, mas só fazendo um pequeno balanço. Devolvemos o convênio do Barracão, vamos devolver do Matadouro agora, chegou essa notícia aqui das quadras, então nós estamos precisando, de repente, aumentar o setor lá para ter mais gente trabalhando, se for o caso, para que nós possamos melhorar a captação desses recursos, porque nessa brincadeira que nós estamos falando aí está indo para R$1,5 milhão praticamente. Então, a administração já tem essa percepção de que tanto o departamento de convênios quanto o departamento de licitação do município podem ser incrementados. E eu acredito que essa é a maior lição que a gente tira dessa votação aqui hoje. Então, eu aprovo o projeto. Como vota o vereador Manuel Vicente da Fonseca? Eu também gostaria de estar aqui justificando meu voto. É com muita dor no coração que a gente vota um projeto desse. A gente sabe que não é função do vereador de estar correndo atrás de recursos, de convênio, de verbas parlamentares para o nosso município. Até quero agradecer e pedir desculpa ao Edson, que foi o ganhador dessa emenda do Dimas Fabiano, que de muita luta conseguiu esse convênio. E é muito triste para a gente, o nosso povo de Itanhandu, como vem citando, nosso produtor, pequeno produtor, os açougueiros, que vai ser o maior prejudicado. A nossa população que está pagando mais caro pela carne, com certeza, pelo transporte até Varginha, leva e volta. Então a gente vê que a comunidade está perdendo muito isso. Eu fiquei até comovido com o Elinho, porque eu faço, estou colocado na secretaria dele, apesar de não estar podendo trabalhar tanto quanto eu gostaria, mas eu vejo a dificuldade que a gente está correndo atrás desse convênio que está pleiteando, que é da captação de água para o jardim, das fossas sépticas. Eu não quero prejudicar a população votando contra o projeto que irá causar prejuízo ao município, à nossa comunidade na frente. Então, com grande tristeza que vou votar a favor, mas gostaria também, como foi o Paulinho que questionou aí, que a administração respeitasse a Câmara nos prazos. Se foi o requerimento do Rubim, se tivesse analisado lá mais tempo, sei lá, alguma coisa teria descoberto do prazo desse convênio. Então, a gente vê, nos casos dos requerimentos, como o Luiz mencionou, a gente partiu para os requerimentos para ver se consegue, pelo menos, obter uma resposta. Porque a gente traz aqui, como eu citou, uma indicação, não é indicação do vereador, não, porque eu com o Luiz,
fomos taxados como vereador de admissão, mas não estamos fazendo pedido nosso, não. Nós estamos fazendo pedido dos moradores da área rural, que está pedindo estrada, do município que está pedindo para capinar a rua, para tampar o buraco. Não é pedido do vereador que é da bola, não é pedido do vereador, não. Nós estamos na rua. E esse povo votou no prefeito. E o prefeito também, ele depois um vereador, tanto o prefeito como o vereador, não estava aqui para administrar o eleitor, ele está aqui para administrar para a nossa comunidade, para a nossa Itaiandu. Então, eu acho que a política tem que mudar, tem que partir para o lado, visar o lado da comunidade, da população, e atender a todos, que não é o pedido do vereador, como você é pedido da comunidade. Então, eu voto a favor para que o nosso município, a nossa comunidade não seja prejudicada lá na frente. Voto a favor. Como vota o vereador Cleverson José Guimarães Gonçalves? Eu não vou falar muito não, porque se eu fosse começar a falar, eu ia falar pelo menos 2 horas. Porque todo mundo voltou no microfone 3, 4 vezes. Acho só que a gente, quando a gente fala que a administração desrespeitou, talvez o resultado final seja assim, mas quem desrespeitou? Né? Porque todo mundo foi pego de surpresa, eu nem ouviu pelo rádio, eu ficamos sabendo hoje, o prefeito ficou sabendo hoje, enfim. Então, as falhas acontecem e eu vou adiantar aqui, elas vão continuar acontecendo. Tem ser humano. Eu lembro que a administração passada votou o projeto até 31 de dezembro aqui. 31 de dezembro, até de hoje, estava o Manuel aqui, estava o Tereza, estava o Paulinho. Enfim, falhas vão continuar acontecendo, porque onde tem o ser humano tem falha. E apontar o dedo é sempre muito mais fácil. O que o Eurinho e o Tereza disseram que eu quero agradecer, mas é o que eu estava dizendo desde o começo aqui, da nossa responsabilidade de votar por futuros convênios. Quanto ao Dr. Rafael, eu não quero agradecer porque é a sua função. Mas eu quero parabenizar porque a sua função o senhor desempenha com excelência. Poucas pessoas teriam capacidade de sentar na sua cadeira hoje. Parabéns. Aprovo. Como vota o vereador Jefferson Rubens da Costa? Eu quero dizer que o que nós fizemos aqui hoje, gente, é nada mais nada menos que democracia. O debate, a discussão, ela só enriquece o nosso trabalho. Quero dar os parabéns ao presidente que colocou esse assunto para a responsabilidade de todos. Dar os parabéns ao Zé Dair aí por todas as colocações dele. O nosso amigo vereador Zé Dair, colocando e tentando levar a gente nesse debate, enriquecendo o debate. O Dr. Rafael, que nos esclareceu mesmo, ele sendo do departamento jurídico, da pausa, dúvida, certo? Então, todos têm dúvida. Então, a gente, mais uma vez, prova que nós somos falhos. O secretário, Walter Rangel, o Terê, que veio aí também para... Desculpa, Terê, na hora que eu te interrompi, não te deixei concluir o assunto, desculpa. E algo aqui que eu achei agora interessante. Herói Itaiandu. Que ele está sendo aí um herói para Itaiandu, o Heroí. Trabalhando, saiu da casa dele, veio aqui preocupado com o que pudesse acontecer aí com essa provável que vai ser concluída a devolução do dinheiro, né? E aos demais vereadores, o Beni, o Cleverson, Éder, Ferraz, Mané Vicente e o Paçoca, que infelizmente nós estamos aqui, felizmente nós aqui vamos votar o orçamento positivo, e hoje, infelizmente, estamos votando um orçamento negativo. Quero também deixar uma mensagem para o senhor Evaldo, nosso chefe do Poder Executivo, nosso prefeito, e a dona Aparecida, a Cidinha, que não nos faça passar isso novamente. Eu vi aqui momentos hoje assim, bastante constrangedores, mas também esclarecedores. Fico assim também infeliz de votar essa devolução de verba, mas como disse o doutor, o mal já está feito e o jeito não tem fazer nada mais, nada menos que aprovar o projeto, e eu aprovo, infelizmente, e pelo bem de Itaiandu a gente está devolvendo esse dinheiro. É até contraditório falar, pelo bem, devolver o dinheiro.
Eu aprovo, sim, senhor presidente. Como vota o vereador José Aldair Marinho? Caro presidente, Paulo Henrique, novos colegas vereadores, passamos hoje aqui um momento muito interessante dentro da vida política de Itanhandu, da vida pública que nós estamos vivenciando, passando no nosso país. E quando eu falei de maturidade dos novos colegas vereadores, jamais eu quis ter a intenção de chamar alguém de imaturo. Pelo contrário, o discernimento, a maturidade, o compromisso nosso junto com a nossa comunidade está acima de tudo, de qualquer divergência nesse momento. Temos que continuar assim, nos divergindo, para que possamos crescer junto, para que nossa cidade saia ganhando com isso. A oposição é benéfica, aquela oposição construtiva que vai auxiliar, que vai trazer subsídio para poder somar. Já tive, sim, algumas trabalhos, assim, divergências. Muitas das vezes, todo início de trabalho da legislatura faz com que a gente chegue um pouco mais acalorado, mas a gente o tempo vai passando, vai nos ensinando e vai trazendo essa maturidade política. Que a política, ela é como uma nuvem, cada dia ela está de um jeito, então a gente precisa acostumar a trabalhar com essa situação. A administração pública hoje, ela mudou muito a maneira da gente ver, de pensar, de planejar e de executar. Hoje nós não fazemos mais política como 5 anos atrás, 10 anos atrás. Cada dia ela muda um pouco e nós temos que mudar junto com ela para a gente crescer junto. E muitas das vezes eu já disse que estaria aborrecido de participar de uma situação da política da maneira que eu estava vendo. Mas hoje vejo que é importante, sim, a valorização que a comunidade nos deu. Ela nos trouxe para cá sabendo que a nossa responsabilidade seria muito maior do que qualquer coisa particular, qualquer projeto próprio de cada um. Ela confiou em todos nós para que a gente pudesse representá-lo bem. E essa casa hoje provou mais uma vez que eu estou sentindo orgulho de poder ser companheiro de vocês. Pela postura, pela maneira que conduziu e de abrir para o diálogo e da forma com que nós podemos assimilar essa situação, para não deixar Itanhandu à mercê de uma situação que pudesse ser pior no amanhã. Então, isso não quer dizer que nós aprovamos uma situação que realmente estaria errada. Então, nós não vamos conseguir consertar. Também não vamos contribuir para piorar. Com relação ao matador, ao pessoal que defende o interesse tanto dos produtores rurais, do pequeno produtor, que ele tinha em suas mãos uma forma de deixar no próprio mercado de Itanhandu o seu próprio gado, para poder ter uma subsistência de uma venda possível do possível animal seu com o tempo, e isso hoje ele está perdendo dinheiro, o açougueiro está perdendo, e nós, comunidade, também perdemos com isso. Acho que devemos repensar, juntamente, a Câmara com o nosso prefeito, que o Evaldo possa reanalisar esse caso. Quem sabe nós possamos fazer, através dos municípios vizinhos, alguma parceria aí que pudesse, sim, atender às necessidades de um frigorífico regional. Não podemos deixar esse projeto acabar, não. Eu acho que a gente tem que pensar no bem-estar da nossa comunidade. É essa categoria de produtor que a gente precisa pensar. E dessa categoria de comércio, como a gente pensa em outros segmentos, não podemos deixar eles na mão também, não. Pediria ao prefeito que reanalise e volte a planejar alguma situação para a gente possa beneficiar logo na frente. Eu voto assim, aprovo com todas as certezas. Antes de declarar aprovado o projeto, também gostaria de deixar umas rápidas palavras. Vejo
que a Prefeitura precisa, assim como foi feita com toda humildade pelo secretário Eruim e Terê, reconhecer que de fato foi um erro que aconteceu. Né? Esses prazos precisam ser respeitados, assim como a resposta dos vereadores de ofícios e requerimentos não vem sendo respondidas. Talvez se o ofício do Rubim, o requerimento, fosse respondido lá atrás, essa discussão já estaria num ponto bem melhor para ser colocada em votação. Pois aqui na data limite da vigência, de 26 de 11 de 2014 a 19 de 1 de 2018, ou seja, no mês de janeiro já tinham novas informações sobre a situação que esse convênio se encontrava, porque a vigência já havia sido expirada. Então, eu sei que a partir daí já tinha informações para trazer na Câmara para responder os requerimentos, e assim não foi feito. Então, há sim que se assumir a responsabilidade, como foi perfeitamente assumida aqui, a qual eu admiro, pelos secretários que estão presentes, que fizeram a sua parte. Talvez não fosse vocês que deveriam estar aqui, mas fizeram a parte de vocês. Né? Isso é muito importante. E, lamentavelmente, nós estamos devolvendo mais um recurso, como o vereador Manuel disse. Há um vereador, há um prefeito, um secretário por trás disso, que muito trabalhou, que correu atrás, que apresentou um projeto, teve prazos que tiveram que ser cumpridos. Houve um trabalho, de forma geral, para poder trazer esse recurso. E se perder, é muito triste, porque o nosso município precisa muito de recursos, principalmente numa crise dessa, e talvez depois como chegaríamos a esse setor que liberou o dinheiro para pedir outra coisa. Né? Realmente é complicado, mas desejo boa sorte, que venham mais recursos para o município e, lamentavelmente, com muita tristeza, declaro aprovado o projeto de lei número 011/2018. Presidente, pois não. Aproveitar então a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico e do secretário do Meio Ambiente também, líder Cleberson, vereador Ferraz, Zé Aldair, todos muito ligados à atual administração. Nós temos que fazer agora é ver a nova destinação daquele espaço. Lá tem um prédio, né, que não pode virar lugar de abandono, né, é propriedade do município. Então, quem sabe a administração apresente aí, num prazo, pois deve. Certo, uma boa sugestão. Então é isso, né? Não vamos deixar o prédio público, o espaço público abandonado. Vamos pensar em coisas servíveis, porque senão lá vai ficar abandonado, deteriorado, vai virar lugar de reunir gente à toa. Então vamos preservar o patrimônio público. E por fim, já quero avisar de antemão, provavelmente essa questão das quadras, o projeto de devolução, se for assim acontecer, deverá vir para a Câmara também. Né? Se Deus quiser que não tenha. Se for vir, que sejam respeitados os prazos também, porque né, a gente sabe que tem casos, situações que a gente pode evitar as falhas humanas. Obrigado a todos, boa noite. E convoco a todos para a próxima reunião ordinária que se realizará no próximo dia 2 de abril de 2018. Boa noite.